Olá, meus queridos catequizandos, como vocês estão? Estão bem? E da semana passada? Passaram bem? Pois é, hoje nós vamos para o quinto encontro. O quinto encontro que nós vamos fazer na nossa catequese de adultos. Vamos começar então pedindo a Nossa Senhora que ela nos abençoe, que ela nos cubra com seu manto sagrado. E hoje a gente vai consagrar a nossa vida à Nossa Senhora. Vamos lá? Ó minha Nossa Senhora e minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e como prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, inteiramente todo o meu ser. E porque eu sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Que Nossa Senhora e o Divino Espírito Santo ilumine o nosso coração, ilumine a nossa vida, a nossa mente, para que a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo possa florescer dentro do nosso coração. Amém? Então vamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos relembrar um pouco da nossa aula anterior, da nossa catequese anterior, do nosso encontro. Nós falamos sobre a Bíblia, a importância da Bíblia. A Bíblia é a história de Deus. Ela é um livro sagrado, inspirado por Deus, mas escrito pelo povo, com a sua cultura, com seu jeito de ver, mas sempre inspirado pelo Espírito Santo. Todo cristão tem que saber, tem que ler a Bíblia, porque é ali que está todo o segredo da caminhada de Jesus, a nossa salvação, o projeto de Deus para a salvação de todos nós. Mas para a gente conhecer a Bíblia, tem que saber entender um pouco como que vai ler a Bíblia, E por isso que naquela aula a gente deu algumas dicas. A gente sabe que para ler uma Bíblia não se aprende de um dia para outro. A gente tem que treinar, tem que ler várias vezes. Inclusive, vamos ter uma atividade para que você possa estar treinando, a leitura da Bíblia. Então, por exemplo, quando você vai ler, você tem que ver qual livro. Por quê? Porque a Bíblia tem 76 livros. 46 é do Antigo Testamento e 37 do Novo Testamento. São vários livros com vários nomes, Então, na Bíblia, ela é uma biblioteca, ela tem vários livros. Então, aquela primeira letra grande, por exemplo, João 15:13, Aquelas duas primeiras letras é o nome do livro que eu vou ler. Então, eu tenho que saber o livro. João 15,3. 15 é o capítulo. A vírgula separa o capítulo do versículo, Se eu quero ler mais versículos, eu coloco o hífen. Então, seria João, capítulo 15, de 3 a 5. Então, eu preciso entender essa pontuação, para que a gente possa ler a Bíblia. E isso a gente só aprende fazendo. Não tem como na teoria. Você tem que pegar a Bíblia e treinar, Por exemplo, muitas vezes você vai encontrar lá um Szinho. O que significa esse S? Que você pode ler o próximo versículo. Se você encontrar 2 S, você pode ler os 2 outros versículos. Tudo isso você vai aprender com a Bíblia, treinando, tá bom? Lendo todo dia, fazendo todas as atividades propostas no grupo de WhatsApp que vai estar toda semana postado. Agora, hoje nós vamos falar sobre o creio. Creio em Deus Pai. O creio que é essa oração de confirmação daquilo que nós católicos acreditamos. Nós vamos refletir sobre isso,
sobre essa profissão de fé, né, que acompanha a nossa vida. O credo começa assim: eu creio em Deus. Crer em Deus implica o quê? Adesão a Ele. Quando eu creio em Deus, implica na minha adesão a Ele, no meu acolhimento da palavra, né? E obediência a uma alegre revelação. No nosso catecismo, o catecismo da Igreja Católica, a fé é um ato que pessoal, é um ato meu, é a livre resposta do homem à iniciativa que Deus se revela. A fé é o fundamento da esperança, gente. É uma certeza a respeito do que a gente não vê, a nossa fé. Os olhos da fé são capazes de ver o invisível e o coração do crente pode esperar além de toda esperança, propriamente como Abraão, né? Paulo diz nas suas cartas aos Romanos que o Abraão acreditou esperando contra toda a esperança. Gente, o Abraão, ele é tido como o pai da fé. Ele é o nosso pai, o pai da fé. Ele foi um grande patriarca, tá? Um modelo exemplar para todos os crentes, para todos aqueles que creem em Jesus. Foi pela fé de Abraão, obedecendo ao apelo divino, que ele partiu para uma terra que ele ia receber como herança. E ele partiu não sabendo nem para onde ele ia. Deus chamou, ele juntou tudo que ele tinha e respondeu ao chamado de Deus. Deus prometeu para ele uma terra onde correria leite e mel, aonde ele poderia viver com seu povo em paz. Foi pela fé que ele habitou a terra prometida, né? Habitando aí em tendas como Isaac e Jacó, que eram os herdeiros, né, da mesma promessa que Deus fez. A fé cristã, gente, ela não é uma ideia, ela é a vida. Ela não é um espírito que existe em si mesmo, ela é a encarnação. É o espírito no corpo da história de nós que está implícito nela. A palavra credo, ela se origina do creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Chamamos de credo ou de creio, por quê? Em razão da primeira palavra que nós iniciamos no nosso creio em Deus Pai, na nossa profissão de fé. Creio é uma síntese da fé cristã. É professada na primeira pessoa do singular, né? Pois se trata de uma afirmação pessoal. É uma afirmação pessoal. Sou eu quem acredita. E o que é fé, né? E o que é acreditar? Muito bom. A afirmação que eu creio não é uma afirmação cognitiva, né? Creio que Deus existe, mas ela é dinâmica. Eu me abandono, eu me entrego. Quando eu creio, eu abandono, eu me entrego, né? E quando eu digo que eu creio em Deus, eu não estou só falando cognitivamente pela inteligência, eu estou falando com o meu coração. Eu me abandono nele, eu acredito nele. Porque primeiramente, a fé não é um saber, mas a fé, ela é um encontro. Gente, a fé, pela própria natureza, a formulação do creio é uma profissão de fé, não é uma oração. Tá? Quando você lê, quando você ora, você sempre tem um diálogo com Deus, né? Você conversa com Deus, você conversa com a sua mãe, você conversa com o santo, você conversa com Nossa Senhora, né? Sempre tem na oração, a gente louva, a gente agradece, a gente suplica, né? A gente pede. Mas no creio não. No creio você não pede, você não suplica, você não louva, né? Você não afirma conteúdos da fé, objetos da nossa crença, verdade que cremos e professamos. Então, ali é uma afirmação.
né? É um afirmar conteúdos da nossa fé, não é uma oração. Tem um historiador chamado Tirânio Rufino, que ele foi o primeiro a transmitir uma chamada lenda do credo, sabe? Eles diziam assim que dia de Pentecostes, né? Que foi o dia em que Jesus fez o derramamento do Espírito Santo. Depois de 10 dias, que Jesus tinha ascendido ao céu, tinha ido para o céu, ele mandou o Espírito Santo. A igreja, no cenáculo, junto com Maria, estavam todos os apóstolos. E eles estavam com portas e janelas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus. Jesus mandou o Divino Espírito Santo em forma de línguas de fogo, que caiu sobre cada apóstolo, e eles ficaram repletos do Espírito Santo. Perderam o medo, abriu o coração, a coragem, abriram porta, abriu janela e saiu pelas ruas, pelo templo, pregando Jesus ressuscitado, sem medo de ninguém, sem medo de judeu nem nada, porque eles estavam com o Espírito Santo. Tudo que eles pregavam, tinha judeus que tinham de todo lado, com línguas diferentes, e eles escutavam na língua mãe. E eles perguntavam, mas esses aí não são galileus? Como é que eu estou escutando na minha língua? Obra do Espírito Santo. São Pedro batizou 3.000 pessoas nesse dia. E esse dia de Pentecostes que é tido como o dia da criação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que bacana, né? Nós tivemos a Quaresma agora. 40 dias Jesus ficou aqui, não foi para o céu. Ele ficou aqui instruindo os apóstolos, ele apareceu para várias pessoas. Mas depois ele disse que ele precisava ir para o céu para que o Divino Espírito Santo, o Paráclito, viesse para fazer todas as coisas. Depois que ele foi, 10 dias ele enviou o Espírito Santo. Então, a lenda diz que antes deles saírem para pregar, ide para todo mundo e pregai o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles criaram cada um, porque são 12 artigos, então cada um criou uma parte, os apóstolos, mas isso é uma lenda. Vários historiadores, eles não aceitam. Né? E portanto, se você vê o creio, ele está todo baseado aqui na Bíblia Sagrada, que essa é uma atividade que nós vamos fazer para que possamos confirmar que a fundamentação de toda a nossa fé está em Jesus Cristo através da Bíblia Sagrada. O mais importante que nós devemos saber é que nele se encontra resumida de modo claro toda a história da nossa fé, né? O creio, ela tem toda a história da nossa fé e nada contém nele que não possa confirmar sólidos nos testemunhos da Escritura. Por esta razão, o credo ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é o Pai e a criação. A segunda parte é o Filho e a redenção. E a terceira parte é o Espírito Santo e a santificação. E ele é dividido também em 12 artigos, né? Que deve ser notado a parte referida ao Filho é a mais detalhada, que fala mais de Jesus. A metade dos 12 é dedicada à segunda pessoa da Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E a parte conclusiva do credo relaciona-se à vida da igreja, em íntima relação com a obra do Espírito Santo. Então vamos ver esses artigos, né? Primeiro artigo: creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em um Deus que é Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria.
Então, se você vê, o creio é a nossa história, é a confirmação da nossa fé, é o nosso caminho. No 4º artigo ele fala: padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Passou toda a sua vida fazendo bem, mas ele padeceu nas mãos de Pôncio Pilatos, que condenou ele, que crucificou, mas ele desceu à mansão dos mortos. Jesus deu tudo para nós, deu tudo, deu seu sangue, deu seu corpo, deu toda a sua vida. Ele deu a sua mãe, ele entregou de volta o Espírito e ele foi até a mansão dos mortos. E também lá ele pregou a vida eterna. Mas ele não ficou lá, ele ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, que tem a ascensão do Senhor, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde ele há de julgar os vivos e os mortos. Ele tem esse poder, ele morreu, ele deu a sua vida pela salvação para cumprir o plano do Pai. Então nós vamos ser julgados, os vivos e os mortos. Nós cremos no Espírito Santo, que ele mandou sobre todos os apóstolos, sobre cada um de nós, no batismo. Nós cremos na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados através do sacramento da confissão. Ele nos deu de presente o sacramento da confissão, aonde ele nos purifica e nos deixa prontos a qualquer momento que ele chamar para também estar com ele. Na ressurreição da carne, que é um exemplo maior de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi em corpo e alma para o céu, porque ela não tinha o pecado original que nós temos. Ela nos precede, nós seremos, Nossa Senhora é a primeira representante humana que está no céu, Ela nos precede. E na vida eterna, que é essa vida que o Senhor prometeu a cada um de nós. Então, por trás desses artigos do credo, nós temos 3 afirmações muito importantes. Deus é Pai, Deus é Todo-Poderoso e Deus é Criador do Universo. A pergunta na qual é respondida no dia do batismo é através do credo. E, portanto, todos vocês terão que saber o credo de cor para o dia da crisma que vai ser feita, porque vocês vão fazer a sua afirmação de fé. Então prestem atenção, eu já quero que todos já começam já a se preocupar em decorar. Não adianta ler em papel não, tem que estar guardado no coração, porque quando você lê o credo, você vê a passagem de Deus na nossa vida e o quanto que ela é importante, ok? Então vejam bem, quando o creio em Deus Pai é a primeira oração que você vai decorar. Toda vez que você vai na missa, tem o credo, você reza o credo. E você vai ter que decorar, ok? Então, eu espero que você tenha entendido a importância do credo na história da humanidade e que você aprenda a rezar ela, ok? Um grande abraço para vocês. E na próxima a gente volta a falar mais um pouquinho do nosso Deus. Fiquem com Deus, beijo no coração.